Nós não valorizamos mais a presença do Senhor. Nós não buscamos mais o Senhor. Nós não dependemos mais do Senhor, porque nós já temos a nossa tradição. E a tradição nos leva a ficar na rotina, na mesmice, aquelas mesmas coisas. A gente vai para o local, a gente serve de certa maneira. Mesmo a nossa vida de casamento, nossa vida matrimonial, está naquela rotina. A maneira como nós criamos nossos filhos, aquela rotina. Nosso dia a dia, aquela rotina. Não tem mais frescor. O nosso amor para com o Senhor, nosso serviço na igreja, nossa vida na igreja perdeu aquele fogo. E nós estamos naquela zona de conforto, a gente já sabe como é que funcionam as coisas. A gente não depende mais do Senhor, não precisa mais orar, não precisa mais buscar o Senhor. Então, o que o Senhor está falando para nós? Ele não está mais ali. Se a gente permanecer na tradição, na rotina, na zona de conforto, irmãos, nós não vamos ser tomados, nós vamos ficar, porque o Senhor não está mais no templo. Então, esse é o primeiro princípio. Urgentemente, precisamos sair da tradição, da rotina, da zona de conforto. Cada um de nós tem que ir diante do Senhor. Senhor, o que está me segurando? O que está abafando esse fogo? O que faz com que o meu fogo se apague? O que faz com que eu não dependa mais de ti, não te busque, não fique no desespero? Eu estou confortável, Senhor. Bom, vamos continuar a leitura do versículo. Tendo Jesus saído do templo e ia se retirando, quando se aproximaram dele, os seus discípulos. É muito bom, né? Os discípulos se aproximaram do Senhor. Não é bom se aproximar do Senhor? É bom. É o que a gente faz muitas vezes, também a gente se aproxima do Senhor. Mas nós temos que checar no nosso interior com que motivação, com que objetivo você se aproxima do Senhor. É para apresentar as suas coisas, para buscar os seus interesses ou para buscar o interesse do Senhor? Vamos continuar o versículo. Eles se aproximaram-se dele, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para quê? Para lhe mostrar as construções do templo. Eles não se aproximaram do Senhor para buscar o Senhor. Eles se aproximaram do Senhor para mostrar coisas deles. Senhor, olha que templo bonito, que arquitetura. Olha, Senhor, que material de construção. Olha o tamanho desses blocos. E muitas vezes é assim que a gente faz. A gente se aproxima do Senhor para apresentar as nossas coisas. Senhor, o meu plano. Senhor, o que eu quero fazer? Senhor, isso e aquilo. É a motivação errada. A gente só olha para as coisas exteriores. Hoje, entre os evangélicos, queridos irmãos, eu falo com muito temor e tremor. Hoje, o que prevalece no meio cristão, que é? É o evangelho da prosperidade. São as coisas exteriores. As riquezas, o dinheiro. Que carro você usa? Que celular você usa? Que roupa você usa? Hoje dá muita atenção para a prosperidade, as riquezas materiais, o dinheiro e a saúde. Deus nos dá dinheiro, Deus nos dá saúde para a gente desfrutar a vida, para estar de bem aqui na terra, estar numa boa. Será que é isso que Deus quer? O que Jesus falou em Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? O que comer, o que beber, o que vestir. E o que Jesus orou? Ele orou também pelo pão nosso de cada dia. Mas ele primeiro orou. Ele orou primeiro para que venha o reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, esse segundo, vou agora falar o segundo princípio. Eles se aproximaram de Jesus para mostrar as construções do templo. Então, o segundo princípio é, para nós perseverarmos até o fim, o segundo princípio é não olhar para as coisas exteriores. Não olhar só para as coisas aparentes, as coisas superficiais. Olhar só para a embalagem. Não. O que o Senhor quer de nós é que nós tenhamos profundidade e conteúdo.
quando a gente se aproxima do Senhor, nós temos que buscar o Senhor para fazer a vontade dele. Buscar o Senhor para buscar a presença dele. Porque essas coisas aparentes, essas coisas superficiais, vão ser todas destruídas. Daí vem o versículo 2. Ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo tudo isso? Em verdade, eu digo para vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Se nós construirmos a nossa vida sobre coisas exteriores, coisas aparentes, coisas superficiais, não vai ficar nada. Então, nós precisamos buscar as coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensar nas coisas lá do alto. Jesus falou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tá? Então, esses dois princípios nós tiramos dos versículos 1 e 2. Primeiro, sair da tradição, sair da rotina, sair da zona de conforto. Número 2, não olhar para as coisas exteriores, as coisas aparentes, superficiais. A gente precisa dessas coisas para a nossa sobrevivência aqui na Terra, mas esse não é o nosso foco. Nós temos que buscar as coisas profundas, as coisas do reino de Deus, as coisas da vontade de Deus, coisa que tem um conteúdo. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. De novo, ó. Tá vendo? De novo. No versículo 1, eles tinham se aproximado de Jesus, mas com a motivação errada. Agora sim, eles se aproximaram dos discípulos, em particular. Então, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. Aqui desse versículo nós tiramos vários princípios. Primeiro, onde que estava Jesus agora? Não estava mais no templo. Estava no Monte das Oliveiras. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então, o princípio que nós tiramos daí é que nós precisamos sair do nível terreno, das coisas aqui da terra. Buscar as coisas lá do alto. Pensar nas coisas lá do alto. Nós precisamos subir no monte. Entrar noutra esfera. Esse monte aqui é o Monte das Oliveiras. Nós precisamos subir no monte e ir para onde o Senhor está. Sair do nível terreno. Como é que a gente faz isso? Exercitando o nosso espírito. Onde está Deus hoje? Quando a gente fala de Deus, do Senhor, nós muitas vezes pensamos num lugar físico. O Senhor não habita em casa feita por mãos humanas. O Senhor não está dentro de um prédio, dentro de uma, entre aspas, igreja material, de uma construção. O Senhor está em outra esfera, noutra dimensão. A gente está falando muito de buraco negro, buraco de minhoca esses dias. Exatamente, é isso mesmo. Porque o Senhor não está nessa nossa dimensão tridimensional, mais a dimensão do tempo. O Senhor está noutra dimensão. Se nós queremos realmente estar na presença do Senhor, precisamos sair da nossa dimensão, sair da nossa esfera e passar pelo buraco de minhoca, passar pelo buraco negro e entrar noutra dimensão. É onde fica o Monte das Oliveiras hoje. E onde fica esse buraco de minhoca? Onde fica esse buraco negro? Irmãos, nós já descobrimos, né? O Senhor mostrou para nós na vida da igreja. Fica no nosso espírito. Eclesiastes fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Sabia que essa eternidade no coração do homem é o buraco negro? Você enche lá e tudo vai embora. Por isso que as pessoas que não têm Deus enchem com dinheiro, posição, riquezas, prazeres, não tem nada que satisfaz. Só Deus pode satisfazer. Então, lição número 3, sair do nível terreno, subir ao monte onde o Senhor está sentado, para buscar a presença do Senhor, exercitando o nosso espírito, saindo, usando a nossa mente, claro, mas saindo da esfera puramente mental, mas entrando no espírito, invocando o nome do Senhor. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, a maneira mais fácil de entrar no espírito hoje é invocar o nome do Senhor.
Por isso que o Lick, no começo da reunião, nos levou a invocar o nome do Senhor. Porque muitas vezes, no meio de tristeza, no meio de situações, a gente não consegue nem orar direito, mas podemos todos invocar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E a gente já passa para outra esfera. Bom, continuando o versículo 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. Isso significa o quê? Esse é o quarto princípio. É estar na presença do Senhor. Ter intimidade com o Senhor. Isso é comprovado pela palavra em particular. Se nós queremos perseverar até o fim, todos os dias, nós precisamos ter esses momentos de sair da tradição, sair das coisas superficiais, aparentes, coisas exteriores, entrar no nível celestial, sair do nível terreno e estar na presença do Senhor, em intimidade com Ele, em particular. Desligando o celular, longe do telefone, longe da televisão, longe do rádio, longe de tudo. Só o Senhor e nós. Em particular, essa intimidade. Continuando o versículo. E lhe pediram. Eu acho, é uma palavrinha só, pediram. Mas é uma palavra muito importante. Quando a gente se aproxima do Senhor, nós temos que ter um coração de busca. O que você quer pedir para o Senhor? Então, hoje à noite, esse é um momento muito importante desta reunião, desta noite. Tudo isso é para nós estarmos na presença do Senhor, para você abrir a sua boca e pedir alguma coisa para o Senhor. O que você quer pedir para o Senhor hoje à noite? Dinheiro? Saúde? Pode até ser. Pode ser que você está passando dificuldade. A sua empresa está passando por dificuldade. Não tem nada de errado pedir. Senhor, me socorre. Nos socorre, Senhor. Nessa cidade, nessa situação de crise da minha empresa, precisamos do teu socorro. Estamos endividados, precisamos pagar nossas dívidas. Não tem nada de errado com isso. Mas que não seja esse só o seu único pedido. Talvez tenham pessoas, você ou familiares, conhecidos, estão com sintomas, estão em isolamento. Talvez alguns até estejam no hospital e nós estamos orando pela cura do Senhor. E precisamos orar muito por isso. É necessário. É necessário que a gente peça e ore. E pedir também para os irmãos orarem juntos. Mas não é só isso que a gente deve pedir. Essas são coisas que a gente pede ao Senhor emergencialmente, por causa da situação atual, em que cada um se encontra. Mas é médio e longo prazo, com relação ao seu destino, com relação ao seu futuro com o Senhor. O que você quer pedir para o Senhor hoje? Então nós precisamos ter um coração de busca, querer progredir, querer ir para o próximo nível, next level, querer avançar, não ficar sempre no mesmo patamar. O Senhor quer que a gente suba de patamar, chegue cada vez mais perto dele, no nosso serviço, no nosso crescimento espiritual, na nossa visão governante, tudo isso. Então, é 1 Timóteo, eu vou ler para vocês 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então é necessário que a gente tenha progresso, avance. Agora, tomando isso em contexto, o que eu tenho falado nos sábados à noite, eu acho que é importante nós pedirmos ao Senhor. Porque o nosso pedido, irmãos, deve ter algo a ver com nós perseverarmos até o fim. A única razão, irmãos, a razão pela qual estou compartilhando esta palavra para vocês, é que todos nós que estamos aqui esta noite juntos, quando o Senhor Jesus voltar na sua vinda secreta, tem duas vindas, tá?
A vinda secreta e a vinda pública. Esse é também um outro presente que Deus deu para nós. Essa visão é demais. A grande maioria dos cristãos não tem. Se confundem tudo, misturam tudo. Mas Deus deu para nós e nós temos a comprovação bíblica, cada versículo. Se for falar sobre isso, nós vamos ficar semanas aqui falando. O Senhor mostrou para nós claramente na sua palavra que existe uma vinda secreta e uma vinda pública. A vinda secreta vai ser antes da grande tribulação, dos últimos 3 anos e meio desta era. E a vinda pública dele vai ser no final da grande tribulação, bem no finalzinho, momento em que todos os cristãos serão arrebatados. Antes da grande tribulação, quem será arrebatado? Os vencedores. 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Quem é tomado antes da grande tribulação, antes dos 3 anos e meio finais. E quem é deixado vai passar pela grande tribulação, mas também vai ser arrebatado, bem no finalzinho da grande tribulação, quando soar a 7ª trombeta. Não posso entrar em muitos detalhes. Quem quiser ouvir mais detalhes, tem que ouvir em espanhol, tá? Porque com os irmãos da Venezuela, eu estou falando bem detalhado, mas também não é tão detalhado, mas é mais detalhes que agora, tá? Então, o que você vai pedir para o Senhor? Você tem algum conflito dentro de você? Você tem alguma dificuldade? Você sente que o seu amor está se esfriando? Você sente que neste momento de isolamento, pandemia, você está sendo abalado emocionalmente, mentalmente? Não tem nada de pecado nisso. Deus não condena, não tem nada de condenável nisso. Eu sinto que, humanamente falando, é perfeitamente normal. O inimigo, neste dia de pandemia, neste dia de isolamento, ele está com medo, porque ele sabe que Deus está usando isso para produzir vencedores. Tem um pastor, aquele que publicou a Bíblia King James atualizada, que o irmão Pedro Dong menciona tanto e que muitos dos irmãos compraram. Eu comprei, acho que muitos de vocês também compraram. É excelente essa Bíblia, né? Tem uma tradução muito boa. Às vezes uma tradução literal demais dificulta um pouco. Então essa tradução é bem fiel, mas ela traz uma interpretação bastante boa. Por isso que muitas vezes, né, o irmão Pedro, o Miguel e eu, a gente usa alguns versículos para descrever melhor, juntamente com a nossa versão. E tem notas de rodapé ali. E esse pastor que publicou essa Bíblia, o nome dele é pastor Baião, o sobrenome dele. Ele pediu até que nós pudéssemos escrever notas de rodapé para essa Bíblia. Tá? Então, ele escreveu para o Pedro Dong, no WhatsApp, uma mensagem recentemente, dizendo o seguinte: muitas igrejas evangélicas que, nesse momento de pandemia, estão passando por crises. Parece que, porque faltou reuniões presenciais, estão passando por dificuldades. Ele tem acompanhado as nossas transmissões, a nossa palavra. Ele falou o seguinte: a igreja, na vida da igreja, referente a nós, eu estou sentindo que Deus levou vocês para um nível bem mais elevado. Me sentiu. Isso é o que nós sentimos hoje. Deus está usando essa situação atual. Irmão querido, irmã querida, eu quero que você se sinta parte nisso. Deus está usando a situação atual para chamar vencedores, para produzir vencedores. Então nós devemos, nesse item número 5 que eu estou apresentando para vocês, relacionado ao que fala no versículo, se aproximaram em particular e lhe pediram o que você quer pedir para o Senhor hoje à noite? Ou nesses dias. Tem alguma coisa dentro de você que atrapalha você? Está incomodando você? Que você sente está impedindo você de avançar? E que talvez até impeça que você seja um vencedor?
Então vamos pedir para o Senhor mostrar o que é isso e tirar. Tá? Vamos agora para o próximo item. O que os discípulos pediram? Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá de tua vinda e da consumação do século. Os discípulos pediram 3 coisas. Eles pediram para o Senhor mostrar para eles, para revelar para eles, quando que aconteceriam essas coisas. Ou seja, eles queriam saber agora, não queriam mais saber sobre a arquitetura do templo, a construção do templo, o material de construção, eles queriam saber, puxa, Senhor, nós queremos saber quando é que vai acontecer isso, quando que esse templo vai ser destruído, e assim por diante. Segunda coisa, Senhor, que sinal haverá da tua vinda, para a gente poder se preparar? Terceiro, que sinal haverá da consumação do século, do fim dos tempos, para a gente poder se preparar? Ou seja, aqui eu quero apresentar para vocês o item número 6. Para nós perseverarmos até o fim, queridos irmãos, e para sermos aqueles que são tomados, para não ficar, nós precisamos, esse é um dos itens mais importantes, nós precisamos pedir para o Senhor dar para nós uma visão governante. É essa visão governante, queridos irmãos, que vai levar você até o fim. Sem uma visão governante, a probabilidade de a gente desistir no meio do caminho é grande. Porque as dificuldades são muitas. As tribulações são muitas. Mas com uma visão governante, com uma visão que Paulo teve, mesmo depois de tudo que ele sofreu, vários naufrágios, sendo preso, sendo fustigado com vara, sendo açoitado, sendo traído por irmãos, passando fome, passando sede, passando por nudez, perdendo sono, passando frio, tribulações por fora, temores por dentro. No meio de tudo, quando ele deu o testemunho dele para o rei Agripa, ele falou, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele tinha uma visão governante. Mesmo no meio das dificuldades, quando chegava o momento de querer desistir, quando ele se lembrava da visão governante, ele se levantava de novo. Por isso que ele falou, em 2 Coríntios, tendo este ministério, não desfalecemos. Tendo, pois, este ministério, nós não desanimamos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Nós não desanimamos. Então, irmãos, é necessário que nós tenhamos uma visão governante. E cada um de nós precisa pedir para o Senhor para poder ter essa visão governante. E a visão governante que nós temos, qual é hoje, irmãos? Esse capítulo 24 que nós estamos estudando, apresentando para vocês nessa conferência, hoje no domingo, é para passar uma visão governante sobre a vinda do Senhor, sobre a produção de vencedores. A visão governante que nós temos hoje é o reino. É o reino. Deus hoje quer nos levar a fazer reinar. Deus está nos preparando para reinar. E para poder reinar, nós precisamos reinar hoje. Reinar hoje sobre todas as situações. Vencer as situações. Então, queridos irmãos, nós precisamos ter essa visão governante.